A partir de agora, sessão plenária. Muito boa tarde a todos. Quero saudar e cumprimentar os senhores vereadores, a vereadora Ana, também de forma especial cumprimentar os servidores da Câmara que estão também levando os trabalhos dos vereadores desta casa, também para as redes sociais, através do YouTube, também da TV Câmara. Muito boa tarde a todos os servidores e também de forma especial cumprimentar as pessoas que estão acompanhando o trabalho dos vereadores através desses meios de comunicação que também integra aí a TV Câmara. Também os ouvintes da Rádio Câmara, uma ótima tarde a todos. Vamos então, senhores vereadores, dar início à 7ª reunião ordinária do 6º período e quero solicitar o primeiro secretário da mesa, vereador Wanderson Castelar, que promova a chamada de presença dos senhores vereadores. Muito boa tarde, secretário. Por favor, dê início à chamada dos vereadores. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhoras e senhores vereadores. Nossa chamada sempre obedecendo a ordem alfabética dos nomes. A começar pelo vereador doutor Adriano Miranda. Presente, excelência. Vereadora Ana do Padre Frederico. Presente. Vereador André Mariano. Presente, excelência. Vereador doutor Antônio Aguiar. Presente, excelência. Vereador Cido Reis. Vereador Sargento Melo Casal. Presente. Vereador Wagner de Oliveira. Presente, excelência. Vereador João Coteca. Presente, professor. Vereador Kennedy Ribeiro. Vereador José Mansueto Filho. Presente. Vereador José Márcio Garotinho. Presente, professor. Vereador Júlio Obama Júnior. Presente, excelência. Vereador Juraci Schaefer. Presente, excelência. Vereador Luiz Otávio Fernandes Coelho Pardal. Presente, excelência. Vereador Marlon Siqueira. Presente, excelência. Vereador Newton Militão. Presente, excelência. Vereador Rodrigo Matos. Presente. Vereador Wagner do Sindicato. Presente, excelência. E vereador Wanderson Castelar, presente a quórum regimental, excelência. Muito obrigado, secretário. Havendo o número legal em nome do povo de Juiz de Fora e suplicando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos desta reunião. Quero, com a anuência dos senhores, nós temos aqui uma correspondência que eu quero passar para vossas excelências. É um ofício de número 4178 de 2020, encaminhado a essa presidência, requerimento 2852 da Secretaria da Fazenda. Senhor presidente, assunto informações presta. A Secretaria de Fazenda informa que o decreto municipal 13996 de 30/6 de 2020 prorroga o prazo para requerimento de isenção de IPTU até 30/9. Então, esse foi um requerimento que esse vereador também solicitou para que pudesse ter por parte do Executivo essa iniciativa. Então, que os senhores também tenham conhecimento que o prazo limite durante todos os anos, fora esse problema de pandemia, o prazo limite para se fazer o requerimento para a isenção de IPTU referente ao exercício 2021, inspirava o prazo no dia 30/6. Infelizmente, então, foi atendido esse requerimento e é natural que os vereadores também, com toda a preocupação com relação a esse tema, possam ter esse conhecimento e a Secretaria de Fazenda está nos comunicando que foi prorrogado o prazo para requerer o benefício da isenção até 30/9, ou seja, até 30 de setembro, os contribuintes que se encontrarem dentro dessas condições de isenção poderá ter o tempo maior aí para adequar toda a documentação necessária. Então, comunicar aos senhores e, ao mesmo tempo, cumprimentar também o secretário de Fazenda, o prefeito, em função dessa medida de protelação de prazo, beneficiando, assim, uma condição maior para que as pessoas, por direito, por lei, possam buscar os seus direitos também com relação à isenção do IPTU e também à taxa de coleta de resíduos sólidos. Então, parabéns aí à administração por esta iniciativa. Vamos, então, agora solicitar também, vou passar para os senhores, que vocês possam estar avaliando. Nós temos aqui
essa correspondência que acabamos de fazer a leitura, também no montante de 51 requerimentos, 2 pedidos de informação, uma moção de aplausos e 2 moções de pesar. E também uma representação que também aprovada, naturalmente seguirá para a comissão permanente dessa casa. Então nós vamos fazer um desmembramento, vamos fazer aqui só para apreciação dos senhores vereadores, os requerimentos, pedidos de informação e moção de aplauso, também moção de pesar. E vou colocar agora em apreciação dos senhores vereadores. Os vereadores que concordam com todos as proposições da tarde desta quinta-feira, se mantenham, de segunda-feira, se mantenham como estão devidamente aprovados todas as proposições. E a representação, naturalmente, também colocando a apreciação dos senhores. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os que são, por acaso, contrário, porventura contrário, possam também fazer a sua manifestação. Essa representação, conforme já dissemos, será encaminhada à comissão permanente dessa casa para a sua sequência. Vamos então, senhores vereadores, direcionando aqui para a ordem do dia, segunda-feira, 6 de julho de 2020, 7ª reunião ordinária do 6º período, deliberação remota, comunicando aos senhores, que todos já também têm o acesso. Nós temos 2 projetos a serem avaliados pelos senhores. Vamos então imediatamente entrando para o número 1, em sua primeira discussão, processo 8698 de 2020, autoriza o Executivo Municipal a destinar os bens imóveis que menciona ao regime próprio de Previdência Social, RPPS, do município de Juiz de Fora. E dispõe sobre a alienação desses imóveis à Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização Impave. Proposição mensais do Executivo, projeto de lei 4399 de 2020, autoria Executivo, pareceres já lidos. Quórum pelo voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara. Observação vista, vereadores Júlio Obama Júnior e André Mariano. O projeto está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que vão votar favorável ou contra a matéria, eu vou fazer aqui a chamada e cada vereador se posicionará da forma que estará votando a favor ou contra. Por favor, como é que vota o vereador doutor Adriano Miranda? Favorável, excelência. Por gentileza, vereador, repita novamente, ficou meio distante a sua voz. Favorável, excelência. Favorável. Como é que vota a professora Ana Rossignoli? Favorável, senhor presidente. Como é que vota o vereador pastor André Mariano? Favorável, presidente. Como é que vota o vereador doutor Antônio Aguiar? Favorável, excelência. Como é que vota o vereador Cido Reis? Favorável, presidente. Como é que vota o vereador Sargento Melo Casal? Favorável, presidente. Como é que vota o vereador Wagner de Oliveira? Favorável, presidente. Como é que vota o vereador João Coteca? Favorável, presidente. Como é que vota o vereador Kennedy Ribeiro? O vereador Kennedy deve estar aí com algum compromisso, naturalmente vai se posicionar também, se assim tiver a oportunidade. Ainda, vereador doutor Fiorilo, como é que vota o vereador doutor Fiorilo? Favorável. Como é que vota o vereador engenheiro José Márcio Garotinho? Favorável, presidente. Como é que vota o vereador Júlio Obama Júnior? Favorável, excelência. Como é que vota o vereador Juraci Schaefer? Favorável, excelência. Como é que vota o vereador Marlon Siqueira? Favorável, excelência. Como é que vota o vereador Newton Militão? Favorável, excelência. Como é que vota o vereador Rodrigo Matos? Favorável. Como é que vota o vereador Wagner França, o Wagner do Sindicato? Favorável, excelência. E, finalmente, o vereador Wanderson Castelar, como é que faz a sua manifestação de voto? Vereador, por favor. Inteiramente favorável, excelência. Também favorável. Então, nós tivemos 17 votos favoráveis, uma ausência e também a presidência que não tem o papel de participar da votação.
Então está devidamente aprovado essa matéria e vamos já passar imediatamente também para o segundo projeto a ser avaliado pelos senhores, em primeira discussão, processo 7834 de 2017, dispõe sobre a obrigatoriedade do município de Juiz de Fora de fornecer os medicamentos da rede pública de saúde aos pacientes que apresentem receitas prescritas por médicos particulares, conveniados ou cooperados a planos de saúde, mesmo que não atendidos pelo SUS, e da outras providências. Proposição, projeto de lei número 140 de 2018, autoria vereador doutor Fiorilo, pareceres já lidos, quórum maioria simples, observação vista vereador Júlio Obama Júnior. O projeto está em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Cido Reis. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Cido Reis. Senhor presidente, eu vou pedir vista da matéria sem discussão, só para dar mais uma verificada aí, uma olhada nesse processo do doutor Fiorino. Muito bem, vereador Cido Reis, então o senhor está fazendo um pedido de vista, não é isso? Uhum, tá. Isso aí. Então eu vou colocar em apreciação dos senhores vereadores o pedido de vista desse projeto, feito pelo vereador Cido Reis. Os vereadores que concordam permaneçam como estão com o pedido de vista e aqueles que discordarem também poderão fazer a sua manifestação. Aprovado, então, o pedido de vista do vereador Cido Reis. Então, vereadores, nós já encerramos esta 7ª reunião ordinária do 6º período em deliberação remota e vamos, então, criar essa oportunidade, que eu não sei ainda se há manifestação, por enquanto ainda não houve, para que os vereadores possam fazer Pela ordem, também, presidente. para que o vereador possa também fazer uma manifestação se tiver intenção de fazer o uso da fala por 5 mais 5 minutos. Pela ordem, vereador pastor André Mariano. Senhor presidente, eu gostaria de me inscrever para a palavra. Tá. Abrindo aí para que os demais Pela ordem, vereadores... senhor presidente. Vereador Juraci Juraci Schiffer. Schiffer. Também quero me inscrever. Sim, senhor. Ao usar da palavra. Tudo bem. Então, nós temos 2 vereadores inscritos para fazer o uso da fala. Ainda Pela ordem, temos, senhor presidente. pela ordem, vereador engenheiro José Márcio Garotinho. Senhor presidente, peço autorização para me retirar da reunião, porque tenho um outro compromisso nesse horário. Obrigado. Muito bem, está feita a sua solicitação. Os vereadores que concordam com a saída do vereador Zé Márcio permaneçam como estão aprovados ou possam também fazer alguma manifestação, se assim entenderem. Então, ainda permanecem abertos. Quero contar com a colaboração dos senhores para que, caso queiram fazer o uso da fala que é pertinente a cada vereador, que se posicione de uma vez, que nós temos aqui 2 vereadores ainda que já se manifestaram para fazer o uso da mesma. Excelência, Vereador- peço a minha inscrição. Pela ordem, vereador Wanderson Castelar. Peço a minha inscrição, por favor. A inscrição do senhor também, vereador Wanderson Castelar. Ainda permanecemos também nessa possibilidade, por favor. Quem quiser possa fazer a sua manifestação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior. Senhor presidente, eu quero pedir autorização ao plenário para que eu possa me retirar. Mas daqui a uns 15, 20 minutos, tendo em vista que nós já tínhamos conhecimento do tamanho da pauta hoje, então assumimos um compromisso de interesse do nosso mandato. Então, apenas para que eu possa me retirar aqui sem ter que me manifestar, vou aqui acompanhando a manifestação dos colegas. Muito bem, vereador Júlio, está feita a sua manifestação e quero contar aí com a anuência dos pares para que o senhor possa também saudar outros compromissos inerentes aos interesses da nossa população. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, devidamente autorizado, vereador Júlio Obama Júnior. Então, nós vamos fechar aqui agora. Nós temos 3 vereadores inscritos para fazer o uso da tribuna, se aqui na casa estivessem, então terão a possibilidade de fazer o uso e quero direcionar já para que possa fazer por 5, mais 5 minutos prorrogáveis, contar aí com o tempo. Vereador pastor André Mariano, muito boa noite, que o senhor esteja aí coberto aí para que possa fazer toda a sua manifestação com toda a tranquilidade. Seja bem-vindo, vereador, muito boa noite. Senhor presidente, muito obrigado. Boa noite aos colegas vereadores que estão nos acompanhando aí. A cada um que também está nos acompanhando na TV Câmara, eu quero aqui
dar a todos uma boa noite e, antes de tudo, desejar a todos uma excelente semana. Senhor presidente, colegas vereadores, esse final de semana foi um final de semana para nós cristãos, e aqui quero dizer evangélico, em que nós lamentamos muito a decisão em que o comitê tomou em relação ao fechamento das igrejas no sentido dos seus cultos presenciais. As igrejas de Juiz de Fora estão abertas e permanecem abertas. O que nós temos do poder público é a não realização dos cultos presenciais. Somente os cultos online, com as suas equipes, que todo suporte ao pastor ou àquela igreja para transmitir os cultos aos seus fiéis. O que houve nesse final de semana, nós tivemos duas movimentações. A primeira movimentação foi relacionada aos pastores, aos líderes evangélicos, em relação aos seus questionamentos, né? O porquê que vários setores da nossa cidade têm uma regra para se trabalhar, mas a igreja, ela só tem a questão do culto online. Inclusive, colegas vereadores, uma sugestão até dada por um colega nosso pastor, ele, na sua brincadeira, ele falou assim: bem, os ônibus estão lotados, então o que eu vou fazer? A partir de domingo, né? Ou seja, os ônibus estão lotados. Existe distanciamento nos ônibus, a gente sabe muito bem disso, todo mundo está sentado, não tem nenhum distanciamento, um encostado no outro. Alguns entram sem máscara, ou então, quando entram com máscara, dentro do transporte público, tira a máscara. Todo mundo utiliza, né, ali do sossega mamãe para segurar nos ônibus. Não existe álcool em gel, está aí o projeto do vereador Cido, que até agora as empresas foi aprovado nessa casa, né? E também nós encontramos do poder público a sanção desse projeto. Não existe nenhum tipo de tratamento, enfim. O colega pastor nosso até brincou o seguinte: André, é o seguinte, para o próximo domingo eu vou alugar um ônibus e eu vou encher o ônibus e vou passear com a minha igreja durante 1 hora e assim eu vou pregar para eles e assim dentro do ônibus nós vamos fazer o nosso culto. Porque no ônibus, né, pode entrar deliberadamente. Na igreja, outra hora era só 30 pessoas e agora a gente não pode mais. Então, já que os ônibus não tem nenhum impedimento, né, nessa questão para exercer a sua atividade essencial, né, que o ônibus hoje é uma atividade essencial, reconhecida pelo comitê, domingo que vem eu vou alugar um ônibus e vou colocar a minha igreja no ônibus, assim eu vou poder colocar lá mais do que 30 pessoas. É apenas uma brincadeira, né, mas na verdade ela tem... Ela existe uma verdade nesse sentido. Então, nesse final de semana, nós tivemos duas movimentações, umas relacionadas aos líderes, questionamento, né? Como pode o comitê, de certa forma, ignorar, né, a Constituição que nos dá, né, a liberdade de consciência, de crença, o livre exercício dos cultos religiosos, né? Ou seja, é uma causa pétrea da Constituição que não pode ser anulada, mas o comitê ignora isso. Uma questão, né, que é importante, que nós entendemos, que é a questão da saúde. Mas esse nosso direito, que é uma causa pétrea, que não pode se mexer, nós perdemos isso por causa da atitude do comitê. Quem está tomando as decisões são o comitê e o prefeito age segundo o comitê. Então, a primeira manifestação foi relacionada aos líderes evangélicos. A segunda manifestação é do próprio povo. É da própria, de certa forma, uma revolta, entre aspas, daquele que quer estar na igreja, daquele que quer, sabe, ter o seu momento, né? Assim, ele vai para um supermercado para alimentar, para comprar produtos e alimentar o seu corpo, ele está impedido de ir na igreja e alimentar a sua alma, não é mesmo? Assim como uma pessoa vai a um restaurante, ali existem regras daquele restaurante, a pessoa vai para alimentar o seu corpo, hoje essa mesma pessoa ela está impedida de ir num local de culto, num lugar sagrado, num lugar que ela se sente
ela tem prazer de Vereador, prorrogado o seu tempo, vereador. De alimentar a sua alma, de alimentar o seu espírito. Então, nós tivemos nesse final de semana esses dois manifestos, né? Isso é muito ruim para a nossa administração. É uma pena que o prefeito não entende, não consegue ver que isso, de certa forma, para o seu governo, para o seu mandato, isso é prejudicial. O prefeito esqueceu que ele, como vice, ele assume agora a sua posição como prefeito, mas ele se esquece do Bruno Siqueira, que na outra hora, né, mesmo, ao invés da igreja apoiar, e aqui nós sempre temos conversado em relação aos cargos do Executivo, nós não apoiamos a Margarida Salomão, a deputada Margarida Salomão, porque nós pensamos, tivemos algum tipo de posicionamento de que ela não seria bom, né, para, talvez, as questões religiosas, por estar ligado a alguns princípios que nós não concordamos, né? A cada contexto, no sentido, é uma deputada que é a favor da ideologia de gênero, é uma deputada que é a favor de alguns princípios que nós cristãos, eu com todo respeito, sei que ela é uma parlamentar, eu sei que ela é uma boa parlamentar, que investe na nossa cidade, mas nós depositamos o nosso voto no prefeito Bruno Siqueira com compromisso de olhar para a igreja e ver na igreja um grupo, um segmento importante em vários aspectos. E agora o prefeito Almas, ele ignora essa aliança que o Bruno Siqueira fez com os evangélicos. A cada eleição, vai lá, procura, reúne o conselho de pastores, não é mesmo? Atende nossas causas. Nós falamos da importância da igreja. A igreja, na sexta-feira, no MGTV2, eu disse isso na reportagem. A igreja não presta só uma palavra de fé e de esperança. A igreja também tem um trabalho social importante. A igreja também, sabe, cada pastor, muitas vezes, quando termina o seu culto, ele tem aquele contato com a pessoa. Ele ali, uma pessoa que, de certa forma, através da palavra de Deus, traz esperança para a pessoa, mas nós, os cristãos, estamos sendo impedidos nessa situação. As igrejas têm, sim, o interesse de estar na sua igreja, não como era antigamente, com superlotação, mas a nossa igreja, as igrejas evangélicas, seja elas evangélicas ou católicas, nós estamos lá respeitando, né, os limites de 2 metros de distância de uma cadeira da outra, coisa que o transporte público não tem. Nós estamos ali com 2 metros de distância do outro, coisa que o banco não tem nas suas filas, que as lotéricas não têm nas suas filas, mas a igreja, infelizmente, esse comitê toma uma atitude e acha que a igreja é, sabe, a promotora desse né, vírus que pode se alastrar. É lamentável. E aí, senhor presidente, não é eu aqui, como vereador, representante do povo evangélico, eu digo o seguinte: o que me faz pensar é que este comitê, de certa forma, ele é intolerante. Intolerante, sim, porque nós, do Conselho de Pastores, nós procuramos conversar, nós estamos abertos ao diálogo, nós estamos colocando várias metas, maneiras de agir que outra hora, né, mesmo nós não tínhamos. Nós queremos contribuir com o poder público, mas, infelizmente, o comitê vê a igreja, né, como um serviço, e nem é serviço, porque igreja não é, a gente não pode considerar a igreja como comércio, não existe isso. A nossa função é levar a palavra de Deus para as pessoas que precisam. Agora tem um detalhe, senhor presidente. Algumas atitudes vão nos preocupando. Você sabe o que acontece? Quando o povo não se reúne em local sagrado, o povo se reúne na rua, o povo se reúne na praça, o povo tem ido para os montes orar, pedir a Deus, clamar a Deus. Nada segura a igreja, porque é uma questão de fé, está no coração da pessoa. Nós, como igreja, nós queremos, sim, a cada momento, fazer em parceria com o poder público aquilo que realmente é necessário. Nós temos a preocupação, e nós sabemos, colegas vereadores, que muitos segmentos têm tido a sua maneira livremente de trabalho. A igreja não é mesmo? Agora eu fiz uma consulta médica, está lá o doutor me atendendo. Qual é o meu distanciamento dele? 2 metros, ele de máscara, eu também de máscara. A gente sabe que o escritório de advocacia também pode atender os seus clientes. Agora, a igreja não pode ter as suas normas? A igreja não pode respeitar, ter uma conversa com o executivo e ver aquilo que realmente possa ser saudável? Infelizmente, nós não encontramos isso. É só problema atrás de problema. Esse final de semana, as pessoas questionaram a gente como pode, André. E aí começa um outro problema.
um monte de coisas funcionando normalmente e a igreja sendo impedida. Algo que é inviolável na Constituição. Peço prorrogação, senhor presidente. O senhor já teve a prorrogação, vereador, tá? Já deu os 10 minutos e peço ao senhor agora que encerre sua fala já. Eu quero aqui agradecer a atenção dos colegas e pedir ao líder do governo que o prefeito possa tomar logo a sua posição nesse sentido, porque a matéria aí a igreja reconhece. Esta casa votou unanimemente todo o projeto. Todos os vereadores votaram, a igreja reconhece isso. Agora nós queremos com que o prefeito, ou ele vete, ou ele sanciona. Muito bem, ou vereador. ele toma sua posição. Mas, infelizmente, nós estamos vendo essa situação. E aí, senhor presidente, eu vou estar falando sobre esse assunto, porque, para mim, seu prazo já encerrou, vereador, por favor. Hoje sou vereador, mas a minha vida é pastorear. A minha vida é levar a pregação da palavra de Deus às pessoas que precisam. Vereador, encerrou sua fala, por favor. Tá. Muito obrigado. Sim, parabéns aí pela sua manifestação. Parabéns aí, tá? Vamos então, nós temos... Pela ordem, senhor presidente. Vou dar pela ordem ao vereador Júlio Obama, mas antes a vereadora professora Ana, que está com a mãozinha primeiro aqui. Vereador, por gentileza. Vereadora Ana, a senhora pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, professora Ana. Senhor presidente, através de Vossa Excelência, eu me dirijo ao vereador André Mariano. Eu entendo a insatisfação do vereador André no tocante a igreja não poder estar funcionando dentro da normalidade. A gente precisa nutrir a alma, sim. Mas, vereador André, Vossa Excelência foi muito infeliz na citação do nome da deputada Margarida. Quando a Igreja Católica, ou evangélica, ou qualquer tipo de congregação, apoiou o nosso prefeito Bruno Siqueira, em conjunto com o nosso prefeito, doutor Antônio Almas, assim o fez porque achou que era o melhor. Agora, fica aqui o meu respeito, a minha admiração à deputada Margarida Salomão. Eu gostaria muito que os demais deputados fizessem pela nossa cidade o que a deputada Margarida Salomão vem fazendo. Agora, com relação às ideologias, independente de ser político ou não, cada um de nós temos as nossas ideologias. Professora Ana, por favor, o tempo. Obrigada, senhor presidente, mas fica aqui o meu relato. Pela ordem, presidente. Muito bem, vereadora Ana, vou dar pela ordem ao vereador Nilton Militão, que é o próximo que pediu pela ordem. Pela ordem, presidente, 1 minuto. Vereador André, só aguarda 1 minutinho, por gentileza, tá? Pode deixar que nós vamos fazendo o controle, só põe a mãozinha para nós aí, para mim poder atender o senhor no pela ordem, por favor. Pela ordem, vereador Nilton Militão, logo em seguida, vereador Júlio Obama Júnior. Presidente, a gente não entende muito, conforme posicionou o vereador André Mariano, é porque várias atividades estão funcionando. Somente as igrejas, elas foram impedidas de funcionar com distanciamento, com 30 membros, né? O pastor doutor Moisés, conversamos com o prefeito, levamos lá, o pastor Charles esteve, enfim, mais de 2 meses que nós temos aí tentando colocar para as autoridades que a igreja não é responsável pela propagação do Covid, não. Pelo contrário, a igreja é uma das aliadas, né? E é importante que o Estado veja a igreja não somente como uma atividade, né? Igual muita gente pensa, mas uma instituição religiosa que, além de preocupar-se com a vida espiritual do cidadão, tem um comprometimento também social. Então, eu acho que está faltando muito isso, não somente do governo municipal, mas também do governo estadual, e a igreja com outro olhar. Muito bem, vereador. Tratar a igreja de uma maneira diferente, senhor presidente. Cumprimentar o senhor também. Vereador André Mariano. Muito bem, vereador Nilton Militão. Pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior. Senhor presidente, eu quero aqui, eu não podia deixar de cumprimentar o vereador André Mariano pelo seu posicionamento, que também é o nosso posicionamento. Nós temos falado desde o início, nós temos feito comparações, que são comparações, e que das pessoas que frequentam a igreja são as pessoas que também frequentam o transporte público. Então, me parece que a prefeitura e o comitê Covid, eles parecem ter escolhido os lugares em que eles querem multar, em que eles querem notificar, e os lugares em que eles querem proteger a população da Covid-19.
E parece que um dos lugares prediletos do comitê é a igreja. Né? Então, nós não podemos permitir, de fato, esse posicionamento do comitê. Né? O nosso repúdio aqui é esse posicionamento. Né? E justamente a igreja, que é tão ordeira, né? E tão parceira do poder público. Então, nós já estamos preparando uma representação, nós vamos deixar à disposição dos vereadores para que a gente tente, né, essa liberação através do Minas Consciente, já que a prefeitura é totalmente submissa a esse projeto que não trouxe um centavo para Juiz de Fora. Muito bem, vereador, agradecer ao senhor aí também pela compreensão do tempo, nosso muito obrigado. Vereador Nilton Militão, sua mãozinha permanece aí, por favor. O senhor vai querer novamente um pela ordem? O segundo? Senhor presidente, agradeço, senhor, mas negativo. Já fui contemplado. Obrigado, senhor presidente. Só tira essa mãozinha. Vereador André, faltou a mãozinha do senhor, só me ajuda a controlar isso aí. Pela ordem, vereador pastor André Mariano. 1 minuto, por favor. Perfeitamente, presidente. Vou retirar. Obrigado, senhor presidente. Vereadora Ana, eu quero dizer o seguinte, não resta dúvida, quando eu falei em relação à deputada Margarida Salomão, ela é uma excelente deputada. Ela tem feito realmente muitos benefícios para a nossa cidade, muitas emendas, e a gente reconhece isso. Mas, infelizmente, a deputada Margarida Salomão, ela levanta algumas bandeiras que nós, como igreja, somos contrários. Existem algumas questões que são importantes para nós e são inegociáveis. E aí, para nós, como igreja, é importante sobre isso. Então, uma questão de escolha. Não é mesmo? Margarida Salomão, Bruno Siqueira, bem, existem algumas bandeiras que a Margarida Salomão levanta que para nós não são interessantes. Existe o apoio do Bruno Siqueira em algumas questões que prometeu para a igreja. Agora, se nós formos enganados, é aí que está o detalhe, se nós formos enganados, né, hoje nós estamos pagando um preço por isso. Nada contra a deputada, mas o Almas precisa entender que ele só é prefeito hoje porque o prefeito Bruno Siqueira assumiu o compromisso com a igreja de ser parceiro com a igreja. Bem, vereador. E hoje ele ignora a igreja. Muito bem, vereador. Obrigado pela compreensão do tempo. Não temos mais nenhum pela ordem. O próximo vereador a fazer o uso da fala, por 5. Vereador Castelar, só quer um pela ordem? Liga o microfone. Apenas para, quem sabe, até contribuir para esse debate e, de alguma forma, também fazendo algum tipo de reparo à fala do nosso colega, vereador pastor André Mariano. Primeiro, assim, a decisão do prefeito, respaldada, né, pelo comitê, que analisa a situação relacionada ao combate da pandemia, é uma decisão baseada nas orientações, e assim que tem sido feito desde o início, das autoridades sanitárias. Não é? É evidente que nós consideramos possível, e foi por isso, inclusive, que votamos a favor do projeto do vereador, que haja reuniões no âmbito das igrejas com os cuidados que, a ocasião dessa discussão, nós elencamos aqui, né? Aquilo que já vem sendo feito em outras vereador, cidades. seu tempo, por favor. Finalizando, né, Excelência? Não. Eu só queria posicionar... Só pode voltar num segundo pela ordem, por gentileza, vereador, só para a gente poder... Volto. Merecer do senhor essa atenção aí também. Ainda estamos em discussão, os vereadores que estão querendo se posicionar. Já tive que fazer interrupção até para poder cortar um pouco o raciocínio do senhor, só me desculpa, mas vou lhe conceder de novo, vereador Wanderson Castelar, mais um pela ordem, por favor, em 1 minuto. Perfeito, Excelência. Então, não acho que caiba nem personalizar ou personificar essa discussão em torno de um mandatário, no caso o prefeito, muito menos levar para a seara política, eleitoral, partidária, ideológica. Não é disso que se trata. Eu acho que os esforços hoje são concentrados em cuidar das pessoas, em evitar que o vírus se propague, né? Eu sei que há uma série de contradições. Agora mesmo estive no centro da cidade, coisa que fiz durante poucas vezes ao longo dessa quarentena,
E pude perceber, lógico, há inúmeros serviços funcionando, há muita gente circulando, etc., etc., né? Fila da lotérica, todo mundo grudadinho um no outro, mas... Vereador, tempo, por favor. Isso deve ser concentrado no sentido de evitar a transmissão. E é isso que o comitê pretendeu quando manteve a proibição em relação às igrejas. Muito é lamentável, digamos, mas me parece necessário nesse momento. Muito bem, vereador. Agradecer ao senhor também pela compreensão do tempo, né? Pela segunda e última vez, vereador pastor André Mariano, pela ordem. Colegas vereadores, eu quero aqui dizer aos nossos amigos, né? Eu falei aqui em relação à deputada Margarida Salomão, eu quero aqui dizer ao vereador Castelar e ao vereador Juraci Schaeffer o meu carinho, o meu respeito, e a igreja reconhece a posição dos senhores em relação ao projeto que nós entramos aqui. Os senhores têm sido parceiros. Eu só falei aqui uma questão, do compromisso com que o prefeito Bruno Siqueira, no seu mandato, ele firmou com a igreja, ele esquece hoje do compromisso. É normal, existem sim algumas questões da deputada Margarida Salomão que nós não concordamos, que nós, de certa forma, achamos que não seria bom para nós, não é mesmo? Mas nada em relação à pessoa, nada em relação ao seu trabalho como parlamentar, que tem sido excelente. Mas são algumas bandeiras, alguns princípios que nós, a igreja, não concordamos. Então, a minha reclamação, desculpa talvez a minha comparação, peço perdão aos colegas, mas é a falta do compromisso com o vereador Bruno Siqueira, que se esquece hoje daquilo que ele comprometeu com a igreja. E o doutor Antônio Almas se esquece também dessa situação. Muito bem, vereador. Muito obrigado pela compreensão do tempo. Vereador Wagner, do sindicato, pela ordem. Presidente, o Castelar usou a fala aqui e eu achei muito interessante a fala dele. E eu acho que a gente tem que fazer justiça. É muito ruim para o povo evangélico, cristão, católico, qualquer igreja, ver os ônibus lotados, como disse o pastor André Mariano, vereador, e as igrejas estarem vazias. Só que eu quero dizer o seguinte, que é feito um planejamento para as atividades essenciais, o número de passageiros. E aí há um desrespeito tão grande da população que pega o coletivo sem estar prestando serviço nas atividades essenciais e aglomera e usa o coletivo e lota, e aí é natural que o cidadão veja os ônibus lotados e fala, eu não posso ir na igreja, minha igreja não pode ter culto. Então, a gente tem que fazer justiça. É isso que está acontecendo. O que vem acontecendo é o desrespeito. É o desrespeito por parte da população, que lota os coletivos sem estar trabalhando, sem estar participando das atividades essenciais. E aí, muito bem, vereador. Vê aquilo e faria as igrejas. Eu quero ir na igreja e não posso. É só isso, só para contribuir, senhor presidente. Muito bem, cumprimentá-lo também, tá? Cumprimentar o vereador Wagner do sindicato. O vereador, a fazer uso da fala por 5 mais 5 minutos, é o vereador Juraci, mas a mãozinha está aí. Não sei se o senhor também quer ou pela ordem. Pela ordem, vereador Juraci Schaeffer. Senhor presidente, eu queria aqui dizer ao companheiro vereador pastor André Mariano, eu respeito muito seu posicionamento, inclusive como presidente da Comissão de Legislação e Justiça, dei parecer favorável, porque é um direito constitucional a liberdade de culto. E também parabenizo o vereador André por reconhecer que ele errou 3 vezes. E agora, e se Deus quiser, esse ano ele vai poder acertar o voto dele e da igreja. Eles foram enganados. Então, esse reconhecimento que Vossa Excelência faz de que errou, isso é muito bom para a gente. Ver que a Margarida é uma democrata, é uma mulher aberta, do diálogo. Diferenças existem, vereador André, mas ela é uma mulher do bem, é uma mulher que procura ouvir as pessoas e que certamente, se for da vontade do povo, da vontade de Deus, ela será uma grande prefeita de Juiz de Fora. Mas isso depende do sufrágio universal, do voto. A população é que tem que decidir. Mas eu tenho certeza. Acabou o seu tempo, vereador, por favor. Direto, presidente. Muito bem, agradecer ao senhor aí também pela compreensão do tempo. Muito obrigado, vereador Juraci. E quero conceder ao senhor agora, por 5 mais 5 minutos, para fazer uso da fala. Mais uma vez, muito boa noite, vereador Juraci Schaeffer. Senhor presidente, continuando meu raciocínio, então dizer ao vereador André
que, às vezes, nós nos iludimos na política. E existem pessoas que prometem muito e não cumprem. Eu tenho um relacionamento de amizade e de respeito pela deputada Margarida, de muitos anos, porque moro na Cidade Alta e tive a oportunidade de conviver com ela como reitora. Então, a Margarida é uma mulher aberta ao diálogo, ela respeita o nosso sincretismo religioso, respeita as pessoas, mas não significa que ela tem postura radical em momento nenhum. Ela sempre estará aberta ao diálogo e ela construiu uma vida pública como reitora, como professora, doutora, pesquisadora, sendo referência. Ela tem contribuído, inclusive, com muitas igrejas evangélicas. Tem muitos recursos de programas sociais de igrejas evangélicas que recebem da deputada federal Margarida Salomão. Em momento algum há esse posicionamento. Eu tenho certeza que Vossa Excelência também não tem essa resistência. Vossa Excelência já reconheceu que errou e que pode consertar o erro. Isso tem oportunidades, entendeu? Não tem problemas, não. Não sou aqui defendendo a deputada na campanha eleitoral dela, porque nem ela é pré-candidata ainda. Então, isso vai se homologar na convenção, tudo tem seu tempo. Mas eu quero dizer que ela está aberta a continuar contribuindo, inclusive, para o debate das igrejas. Ela reúne com vários pastores, já reuniu com Compaz, já reuniu com várias igrejas evangélicas, como também com a nossa arquidiocese. A Margarida é uma mulher do diálogo, como eu disse a Vossa Excelência. Eu queria dizer aqui, senhor presidente, da nossa satisfação de ter a nossa lei, a lei que foi votada por todos os companheiros e pela companheira Ana, que cria o Fundo Municipal do Patrimônio Cultural. Juiz de Fora agora tem uma legislação específica que dá oportunidade de ampliação do ICMS cultural. O governo poderá repassar mais recursos através dessa ferramenta que nós criamos, dessa legislação. O Fundo Municipal, ele dá oportunidade de nós preservarmos o nosso patrimônio, de políticas públicas nesse sentido. Quando você cria o fundo, você contabiliza pontos. Isso é um critério que existe para avaliação de quanto se deve repassar de ICMS cultural. Então, nós temos no nosso estado uma política de ICMS em que 75% é o repasse que é feito do estado, 25% contribui para outros tipos de ICMS. O ICMS cultural, hoje, ele traz para Juiz de Fora em torno de 170, 200 mil. E com essa nossa lei, ele pode chegar a R$1 milhão por ano. Isso será importantíssimo para a cidade, para o fazer cultural, para a proteção dos nossos patrimônios. Nós temos aí prédios históricos que precisam de reformas, temos o Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, tem o Fórum da Cultura, tem o Museu Crede Real, tem o Cine Teatro Central, Museu Mariano Procópio e tantos outros museus. Nós temos em Juiz de Fora mais de 25 museus que precisam de, na realidade, serem recuperados. E também, dentro disso, profissionais que lidam na cultura. Eu queria dizer que essa casa avançou muito. Foi uma conquista histórica para o Parlamento Municipal. Não é uma vitória desse vereador, é uma vitória da Casa Legislativa e da cidade de Juiz de Fora, que ela poderá receber recursos para a cultura de pessoas físicas, pessoas jurídicas, de empresas. Então, esses recursos serão importantíssimos para incrementar, de forma suplementar, o orçamento da cultura de Juiz de Fora, que vem se definhando com os anos. A Funalfa chegou a ter orçamento de 12 milhões de reais, caiu para 10 milhões e meio, esse ano para 7 milhões e meio. E com os problemas que vivemos de pandemia, a cultura é o que vai mais sofrer, porque sempre coloca-se a cultura como um supérfluo. Haja visto o que aconteceu essa semana. Depois de muita luta de todo o setor cultural no Brasil, que aprovou o auxílio emergencial a nível federal, da ordem de 3 bilhões de reais, isso que estava no Fundo Nacional de Cultura, a lei chamada Aldir Blanc, em homenagem a esse grande compositor, grande sambista, que teve reconhecido toda a sua obra através dessa lei, R$600 em 3 parcelas que seriam repassadas aos produtores culturais.
são artistas de circo, são pessoas que trabalham no dia a dia, que não têm como fazer outro trabalho, que vivem da cultura. São quase 5 milhões de pessoas que receberiam... Prorrogação do tempo, vereador, está por 5 minutos. Obrigado, mais, tá? Obrigado, senhor presidente. Então, esses recursos que já existiam no orçamento, no Fundo Nacional de Cultura, que foi aprovado, dependia somente da sanção do presidente. Foi acordado entre o líder do governo na Câmara Federal e no Congresso de que, automaticamente, se a lei fosse sancionada, teria que ter feito o pagamento. Ontem, essa semana, com a surpresa, o prefeito fez o veto. Além de ter deixado para sancionar no último dia, vetou esses recursos que seriam essenciais para a sobrevivência dos agentes culturais, das pessoas que dependem, produtores culturais, artistas, que vivem desse trabalho. Então, esse desrespeito com a cultura nos torna assim, muito tristes, porque recursos que são já do Fundo Nacional de Cultura. E nós estamos fazendo um trabalho hercúleo na nossa cidade também para contribuir com os nossos artistas culturais. Nós temos aqui os vereadores que trabalham muito, mas eu queria aqui ressaltar muito o vereador Rodrigo Matos, que tem uma ligação histórica com a cultura, desde os seus mandatos de vereador, mas desde a sua atuação ainda antes de vereador, com o seu prefeito, com o seu pai prefeito. Então, nós queremos, não só que nós já temos a Lei Murilo Mendes, que é uma lei importante, que já fez 25 anos, agora teremos essa lei da cultura em Juiz de Fora, de proteção ao patrimônio cultural, que é um ganho para a nossa preservação. E Juiz de Fora é uma cidade que tem um patrimônio histórico-cultural muito grande, mas, infelizmente, nós não tínhamos como tirar recursos para colocar, principalmente nessa rubrica da preservação. Vai dar oportunidade também ao fazer cultural. Muitos produtores vão poder trabalhar em cima disso. Queria dizer também e parabenizar Vossa Excelência e todos os vereadores pela aprovação hoje dessa mensagem da INPAV, porque somente para o regime próprio de previdência social, conforme o artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal, poderia ser aprovado essa doação do patrimônio e a incorporação para a INPAV, para que a INPAV se torne mais robusta, mais sadia, que ela possa se equipar, ela possa tornar uma empresa pública de eficiência e qualidade, e para que nós possamos recuperar todo o pavimento da nossa cidade, a zeladoria, os parques e jardins. Certamente nós aprovaremos essa semana ainda uma outra mensagem, que é a 4404, e vai entrar em tramitação nessa casa, que vai dar estrutura para que nós possamos fazer uma recomposição da INPAV. Isso cresce a qualidade de vida, valoriza os servidores públicos, dá a oportunidade à cidade de ter uma empresa municipal que poderá prestar serviços também para entes federados, pode prestar para a União, para o Estado, para municípios vizinhos, e ela vai crescer e vai se autossustentar. E essa casa está dando uma oportunidade histórica de recuperar a INPAV, e o prefeito Almas eu parabenizo, que ele conseguiu mexer em 3 coisas importantes na cidade. Com essa lei, resolveu a questão de um acordo com a MAC, um TAC que foi feito. Resolve-se uma questão da INPAV e também da fundação da criação da autarquia. Teve coragem, teve ousadia, então teve a grandiosidade de tocar em temas difíceis, em momentos totalmente que não se esperava. E ele consegue, com o nosso respeito, com o trabalho do líder do governo, dos seus secretários, conseguir, através de apoio dessa casa, que aprovou esses empréstimos de 90 milhões, que foram 50 para recuperação, recapeamento asfáltico, 10 para drenagem e 30 para recompor a estrutura da INPAV. Essa casa, senhor presidente, ela faz com que o Poder Executivo tenha condições de fazer uma gestão responsável, recuperar sua credibilidade diante da opinião dos munícipes e também dar oportunidade de prestar um serviço de mais qualidade. A casa sai ganhando, a Câmara Municipal ela se fortalece porque ela foi solícita, ela atendeu, ela debateu, ela aprimorou a matéria e dá oportunidade de cuidar da cidade. Eu queria parabenizar aos funcionários públicos da INPAV, especificamente hoje. Vamos votar, em outro momento,
a mensagem 4404, que dá oportunidade a todos os servidores públicos, mas hoje, especificamente, parabenizo essa casa pela grandeza, pela altivez, pela independência e pela forma responsável de votar esse projeto. No mais, muito obrigado a atenção de todos. Muito bem, cumprimentar também o vereador Juraci Schever, também, que fez um trabalho excepcional com relação a vários projetos que essa casa está validando tudo aquilo que também é de interesse do Executivo em prol da nossa população. Então, saudar e cumprimentar aí todos os vereadores. E com relação à mensagem 4404, nós já pedimos para poder começar a ser feita uma avaliação sobre ela e, naturalmente, vamos torcer que, de repente, essa semana a gente já possa colocá-la em condições aí, conforme muito bem disse o vereador Juraci Schever, sobre a importância também dessa matéria. Vamos então, temos ainda, antes de passar para o último vereador que está inscrito para fazer o uso por 5 minutos, pedir a atenção dos nobres vereadores. As reuniões ordinárias do 6º período terminam dia 9, ou seja, na próxima quinta-feira. Daremos início ao 7º período, que também é esse mês, no dia 13/7, na segunda-feira, até 24/7. Então, que os senhores já possam fazer também aí o seu cronograma com relação às nossas reuniões remanescentes de junho, que estamos fazendo esse mês. Estamos na 7ª no dia de hoje. Quinta-feira concluiremos a 10ª reunião. Sexta, sábado, domingo, na segunda, nós iniciaremos a primeira reunião ordinária do 7º período, que vai perdurar até o dia 24/7, no montante aí de 10 reuniões. Nós estaremos aqui debatendo sobre importantes projetos, importantes matérias, que os senhores darão aqui total atenção. Então, já está aqui definido o nosso cronograma e as reuniões referentes ao mês de julho. Quero convidar agora para fazer uso da sua fala por 5 mais 5 minutos, o vereador professor Wanderson Castelar, que tem aí a oportunidade agora de iniciar a sua fala. Muito boa noite, vereador Wanderson Castelar. Boa noite, mais uma vez, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Quando meu colega de bancada iniciou a sua fala abordando a questão do patrimônio cultural em Juraci, imaginei que Vossa Excelência fosse reportar aos colegas e à população, aqueles que nos acompanham, através da Rádio e TV Câmara, o fato acontecido agora, no final da semana passada, noticiado pelo jornal Tribuna de Minas, um fato triste relacionado ao nosso patrimônio cultural. Foi justamente uma ação de vândalos lá na Praça da República, não é isso? Onde há um painel que foi construído pelo Di Cavalcante, foi desenhado, né? E inaugurado como marco do centenário de Juiz de Fora, né? Em 1950. É considerado esse painel a primeira obra modernista exposta em praça pública. Ou seja, é uma joia que nós temos em nossa cidade e que, infelizmente, já outras vezes foi alvo, né, da ação de vândalos, e dessa vez atearam fogo, comprometendo bastante a pintura sobre o azulejo que está ali colocado, né? Consta que é possível que a dificuldade de recuperação dessa vez vai ser bem maior. E eu me recordo que, quando entrei nessa casa, em 2009, eu promovi uma audiência pública, tendo como tema o estado de conservação das nossas praças, e aí nós fizemos assim, a visita a algumas, aquelas, entre aspas, as mais importantes, outras que foram nos apontadas por pessoas da comunidade. Em síntese, tentamos traçar um painel da situação das praças já naquela época, isso em 2009, são 11 anos de distância em relação a essa data.
E a Praça da República, sobretudo esse painel, ocupou mais da metade da audiência pública, porque havia pessoas interessadas no tema. Me recordo do jornalista, que é meu amigo, Jorge Sangrar, que abordou essa questão com muita ênfase e cobrando providências. Me recordo que, à época, também o secretário de Obras do município, o doutor Jefferson, que hoje está na Defesa Civil, engenheiro, disse que faria a recuperação e a proteção, por assim dizer, desse painel. Infelizmente, isso não foi feito. Depois, passados 5 anos, em 2014, o Ministério Público acionou a administração municipal para que essa fosse obrigada a fazer a defesa, a proteção desse marco, desse painel do Di Cavalcanti. Infelizmente, não foi feito. Agora, passados 6 anos, a gente se depara com essa situação constrangedora, né? De um dano que pode ser até irreversível, né? Imagino que tenha nos anais aí da prefeitura, espero que tenha, a imagem do painel, da maneira como foi concebido pelo artista. Mas, se não tiver, a recuperação, como eu disse, fica mais difícil, né? E não há nenhuma garantia de que vai ser feito ali uma proteção para impedir que a ação repetida de vândalos comprometa mais uma vez esse painel. Eu volto a dizer, um painel de uma importância histórica muito grande, né? E a cidade é como se fosse, a partir do momento que ela recebe a obra, fiel depositária de uma obra que pertence à coletividade, né? Então, o que é constrangedor, peço prorrogação. Prorrogação concedida, vereador, por favor. Porque todos nós temos responsabilidade sobre aquilo que pertence ao nosso patrimônio, seja material e imaterial. Isso não é incumbência só do prefeito, né? A Câmara precisa estar permanentemente cobrando ações de proteção desse patrimônio, dessa riqueza que não se calcula facilmente, né? Quanto vale uma obra do Di Cavalcanti exposta em praça pública, né, tendo sido a primeira do movimento modernista, né? É incalculável o valor de uma obra dessa. E nós não podemos deixar que isso se perca, né? Podia, lógico, aqui elencar outras tantas obras, né, do patrimônio cultural que também estão sob ameaça. O projeto de Vossa Excelência, vereador Juraci Schaefer, é evidente que contribui bastante, institui, né, uma espécie de base legal para se captar recursos, não é isso? Para organizar a parte financeira, que é absolutamente fundamental para a gente manter, desenvolver, melhor dizendo, ações no sentido de proteção desse patrimônio. Mas nada disso vale a pena. Nós sabemos quantas leis essa casa cria e quantas não são aplicadas. Se não houver vontade política, se não houver determinação, né? Eu fiz aqui menção a uma audiência pública na qual o secretário, à época, nos garantiu, se não me engano, colocou até uma data para iniciar a obra de proteção desse patrimônio, não fez. Depois, mesmo com a ação movida pelo Ministério Público, 5 anos depois, nada foi feito. Ou seja, quando não há vontade, não adianta ter embasamento legal, não adianta ter esse arcabouço legal que aponte nessa direção, né? E aí eu acho que fica essa reflexão sobre o quanto as nossas administrações e nós próprios temos deixado em falta a cidade no que diz respeito a esse tema, né?
Quantas oportunidades, quantas obras nós não temos perdido em função desse desleixo, que eu quero até me incluir, não quero ser aqui desonesto ao ponto de dizer, não, eu fiz a minha parte e o prefeito é que não fez, né? Evidente, o executivo existe para isso, para realizar aquilo que nós apontamos como essencial. Mas acho que talvez a gente não esteja cobrando da maneira devida, né? Na forma e na intensidade que é devido, né? Há quantos anos, faço aqui o desafio, aquele que me responder com exatidão ganha uma rapadura. Há quanto tempo o Museu Mariano Procópio está fechado? Né? A maioria de nós já perdeu a noção do quanto aquele museu e todo o seu acervo, né? Todo o seu acervo que lá está, felizmente até hoje bem protegido, mas a gente não sabe até quando, né? Porque é caro manter um museu, é caro manter as estruturas ali em condições de preservar da maneira adequada obras de artes. Ali há um tesouro incalculável em termos de acervo, seja de esculturas ou mesmo de pinturas, de pintores consagrados, pintores europeus, né? Também os brasileiros. E boa parte de nós nem sabemos mais a extensão desse acervo. Esmagadora maioria da população não sabe, não tem essa informação e muito menos acesso, né? Porque isso é que é importante, ela permitir às pessoas que vissem, que educassem o seu olhar para esse tipo de manifestação artística. Infelizmente, nós estamos falhando nesse aspecto, né? E volto a dizer, estou me incluindo, ou nos incluindo, porque eu acho que a gente tem cobrado muito pouco. Muito obrigado pela atenção de todos. Agradecer ao vereador. Muito obrigado aí pela compreensão do tempo também, cumprimentá-lo também pela preocupação da nossa cultura aqui, da nossa cidade, né? Eu não posso ter o risco de ganhar a rapadura não, mas acredito, vereador Wanderson Castelar, que o MAPRO, né, nosso Museu Mariano Procópio, já passa aí bem dos 10 anos sem as atividades recorrentes aí com visitações. Parece que parte do acervo já foi também já condicionando as pessoas, mas infelizmente quase que em seu teor passam aí com frequência de uma década com relação à normalidade daquele importante espaço cultural que nós temos aqui na cidade. Acho que não vou ganhar rapadura, mas estou correndo aqui o risco de fazer a possibilidade de estimar, né, qual o prazo, que infelizmente nós precisamos de retornar a possibilidade das pessoas terem acesso àquele importante museu que muito conta também a história da nossa cidade, do nosso país e muito bem a sua manifestação, vereador Wanderson Castelar. Vereador Juracy, cheio pela ordem, por favor. Abra o microfone, por favor, vereador Juracy. Queria fazer justiça ao vereador Wanderson Castelar, também é um grande lutador pela cultura. Ele, não só essas ações e tantas outras, mas o ano que vem, vereador Castelar, nós vamos comemorar 100 anos da Galeria Maria Amália, a primeira galeria do Brasil no museu, e nós não temos ainda um projeto para a comemoração dessa galeria do Museu Mariano Procópio. É o centenário da galeria. Haja vista o momento que nós estamos vivendo, mas também a falta de um planejamento nesse sentido. Eu acho que hoje, depois que aconteceu o incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro, o arquivo que nós temos, o museu que nós temos que ter muito carinho, muito apreço e trabalharmos muito na preservação, na divulgação e também, só para terminar, senhor presidente, do pertencimento da sociedade. Vereador, as pessoas não podem, na realidade, deixar de usufruir do conhecimento desses espaços dos museus de Juiz de Fora. Isso faz com que engrandeça a cultura, o conhecimento e dê oportunidade de reconhecer o quanto a nossa cidade é rica culturalmente. Cumprimentá-lo também, que tem muita preocupação com relação a esse tema, cumprimentá-lo também.
Pela ordem, vereador pastor André Mariano. Senhor presidente, quero aqui parabenizar o vereador vereador Castelar pela sua fala em relação a essa questão cultural na nossa cidade, que é tão importante. É uma pena que muitos monumentos que retratam a história de momentos importantes da nossa cidade não têm tido aí, de certa forma, o valor e o cuidado como deveria ter. Eu quero dizer ao vereador Vanso Castelar, aqui na minha casa, vereador, eu tenho 2 crianças. Tem o André, que vai fazer agora 17 anos, e tem uma Radassa, que vai fazer 10 anos. Os meus meninos nunca entraram no Museu Mariano Procópio, você acredita nisso? Nunca conseguiu conhecer o acervo que tem no Museu Mariano Procópio. Eu me lembro que eu fui criado no bairro Democrata, antiga Vila Augusta, e quando eu ia para a igreja, nas escolas bíblicas dominicais, ao domingo, nós íamos no Museu Mariano Procópio fazer uma visita também. Infelizmente, meus filhos não tiveram essa possibilidade. Eu sei que muitas crianças nossas também não têm tido essa oportunidade. Parabéns, vereador. Muito bem, cumprimentar também o vereador pastor André Mariano. E antes de nós caminharmos aqui para finalizarmos esta reunião, pedir a atenção dos vereadores. Na quarta-feira nós vamos estar disponibilizando a convite nosso, né, também com certeza dos vereadores que têm uma preocupação e interesse muito grande, que atuam diariamente sobre esse tema. Vamos estar recebendo aqui na quarta-feira o doutor Marcos Moura, que é infectologista da maternidade, e também Guilherme Cortes, que é infectologista da Santa Casa, pesquisador de entidades internacionais. O que nós queremos com isso? Dar oportunidade para que nós, vereadores, bem como também toda a população de Juiz de Fora, possa se inteirar sobre esses 2 importantes profissionais que tratam exatamente desse tema que está mexendo com a vida de todos os cidadãos da nossa querida Juiz de Fora. Então, às 17h30, faremos aqui uma participação efetiva, né, junto com os demais, com todos os vereadores, para a gente possa também levar conhecimento à nossa população sobre esse tema que 2 infectologistas extremamente renomados aqui da nossa cidade poderão contribuir muito com a participação desta casa em virtude também dos interesses da nossa população. Agora é só o doutor Antônio Guiar que está fazendo esse contato, né, e a gente agradece também ao vereador para estar dando essa oportunidade, não só para os vereadores, bem como também para toda a nossa população. E desde já, deixamos aqui já registrado o nosso agradecimento a esses profissionais. Pela ordem, vereador Vanderson Castelar, por favor. Excelência, só porque eu fiz a brincadeira da rapadura, né? Não fiz com o propósito de fazer uma pegadinha, constranger os colegas, não é isso. Porque eu próprio já havia esquecido, né? Pedi até que o Humberto, meu fiel escudeiro, que está aqui do lado, ele imediatamente achou ali a informação correta. O nosso museu está, por assim dizer, fechado, né? A parte relacionada ao acervo, às casas e à vila, desde o dia 7 de janeiro de 2008. Ou seja, são 12 anos, não é isso, de fechamento, assim, de acesso para o acervo, propriamente dito, né? O parque foi reformado, já há algum tempo ele foi reaberto, uma bela obra, por sinal, valorizou-se muito ali a entrada, né? Pela rua Coronel Vidal, mas o museu, propriamente dito, já faz 12 anos. Na época, o diretor era o ex-prefeito, já falecido, Melo Reis, que dirigia a instituição. Muito bem, complementando a informação, parabéns ao vereador Vanderson Castelar. Quando cita aí desse ex-prefeito, Francisco Antônio de Melo Reis, realmente traz uma emoção muito grande, e eu tenho certeza que a cidade de Juiz de Fora sempre trará, sim, ótimas recordações e agradecimentos também, né? Porque realmente foi um prefeito, não tirando qualquer situação dos demais, que todos também contribuíram, mas o prefeito Francisco Antônio de Melo Reis, uma pessoa que tem um destaque diferenciado, pelo menos na minha avaliação, que realmente muito contribuiu aqui, até para complementar o hino da cidade de Juiz de Fora, né? Que naquela época podia-se falar que era uma cidade industrial, né? Que, consequentemente, infelizmente, depois já de alguns anos,
nós não temos mais essa condição de fazer firmeza na letra desse hino, que é muito bacana também. Então, parabéns, senhora Vera, com certeza também vai estar nos acompanhando, e com certeza o nosso saudoso Francisco Antônio de Melo Reis também cumpriu muito bem, brilhantemente o papel como prefeito aqui da nossa cidade, e com certeza está lá no lugarzinho reservado, lá com certeza. Vamos então ainda, nós não temos mais vereador inscrito, vereador Marlon Siqueira, e também doutor Antônio Aguiar, vereador Marlon Siqueira pela ordem. Na sexta-feira, nós pedimos para o número do projeto de lei 195/2019, processo 8550/2019, para vir para a ordem do dia de hoje, se puder reiterar o pedido para amanhã. Vereador, realmente nós tivemos algumas dificuldades, até por questões técnicas, um número muito reduzido também de servidores, peço compreensão do senhor, mas já com certeza para o dia de amanhã será incluído o processo de Vossa Excelência. Doutor Antônio Aguiar, pela ordem, por favor. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria de também parabenizar o Castelar aí, ele fez discorreu na importância de Juiz de Fora e como que Juiz de Fora é um quantitativo de arte até a céu aberto, né? Se a gente andar, que nós não valorizamos até na intensidade que deveria fazê-lo. E também da lembrança do Melo Reis, que foi um prefeito que pensou sempre no futuro, no exemplo de outros grandes nomes que nós temos na cidade. Mas, senhor presidente, eu gostaria também de parabenizar a casa por convidar o doutor Marcos Moura e o doutor Guilherme Cortes, dois grandes profissionais. O Marcos, inclusive, está à frente hoje dessa pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia com a nitazoxazanida, que é popularmente conhecido como Anita, para ver se essa droga funciona ou não como uma medicação antiviral na Covid-19. E o Guilherme Cortes, também um pesquisador com laços internacionais. Então, assim, vai ser um momento de muita riqueza para nós, vereadores. Podemos estar participando com esses dois grandes profissionais e também para a cidade de Juiz de Fora. Muito bem. Porque nós vamos ter possibilidade de interpelá-los, interrogá-los e obter informações que vão ser úteis para todos nós e para a população de Juiz de Fora. Então, parabéns, Vossa Excelência, por essa sensibilidade e por fazer da TV Câmara um veículo realmente de informação pública. Muito bem, cumprimentar o senhor também, todos os vereadores, né, que também estarão atentos aí à participação efetiva aqui desses dois excelentes profissionais, né, e que tenho certeza que contribuirá muito, não só para os vereadores, bem como também para todos os cidadãos aqui da nossa cidade. Quarta-feira, antes do início da nossa reunião, faremos aqui a abertura da TV Câmara com esses dois profissionais e levaremos aí à nossa população tudo aquilo que é de muita importância para esclarecimentos sobre esse momento terrível que a população de Juiz de Fora está vivenciando. Vereador Wanderson Castelar, pela ordem. Excelência, pedir a inclusão, se possível, na ordem do dia de amanhã, do projeto de lei 232 de 2019. Já está pronto para subir ao plenário e é um tema relevante, segundo eu penso, para a coletividade. Muito bem, sugestão feita do vereador, os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado. Só falta do vereador, o senhor já falou que realmente já está em condições, nós vamos só ratificar a sua fala e automaticamente, estando em condições, nós faremos a inclusão do projeto de Vossa Excelência para o dia de amanhã. Pela ordem, vereador doutor Fiorilo. Senhor presidente, também com o projeto meu, o 227 de 19, eu pedi anteriormente para colocar no ordem do dia, só falou que tem um problema aí com restrição de funcionários, tudo bem, mas estou só lembrando, o 227 de 19. Muito bem, doutor Fiorilo, o senhor também havia feito esse pedido semana passada em função de alguns problemas técnicos, inviabilizou para o dia de hoje, mas amanhã nós vamos já garantir para o senhor que já estará incluso também para avaliação aos vereadores com relação ao seu projeto também. Senhores vereadores, pela ordem. Pela ordem. Vereador João Coteca, pela ordem. Eu quero aí, né, cumprimentar todos os novos amigos vereadores e também, né, cumprimentar aí Vossa Excelência e parabenizar aí por estar, né, à frente da presidência da Câmara, fazendo um ótimo trabalho. E a semana passada nós fizemos aí, né, um golaço aí com essas votações que tivemos, né? E aproveitar também a oportunidade para poder aí, né, agradecer
aos funcionários do DELUB, né, pela limpeza que está acontecendo na JK e também a Impar pelos tapa-buraco. Agora, reforçando aí também, né, o pedido da iluminação pública, que está muito perigosa, a JK está muito escura. Eu disse dias atrás, aí, que a semana passada, eu disse, né, tem um acidente lá, aí o carro bate naquele poste, aí eles removem aquele poste, não colocam outro no lugar, não repõe, entendeu? E já chega as lâmpadas que estão queimando. Então, assim, eu vou pedir uma atenção aí, né, ao Executivo para poder estar aí nos atendendo aí na JK. Muito bem, saudar e cumprimentar. Amanhã, nesse horário da nossa live aqui, eu estarei em uma reunião, então não vou poder estar presente. Muito bem, está devidamente justificado aí com a anuência dos pares, já está informado. Eu quero também agradecer ao vereador João Coteca pelas palavras aqui com relação ao trabalho dessa mesa. Nosso muito obrigado. E também cumprimentar o senhor, né, que também tem sempre buscado aí melhorias aí para toda a cidade de Fora, de forma especial também ali para aquela região norte, onde o senhor reside, né? E vamos torcer que, de fato, tudo aquilo que é a zeladoria da cidade possa ser contemplado lá para os moradores de Santa Cruz, que é a região que o senhor mora ali, adjacência, né? Bem como também para toda a nossa cidade de Juiz de Fora, que o senhor está de parabéns também, vereador João Coté, cumprimentá-lo também pela sua atuação. Muito obrigado pelas palavras aqui, também com relação às medidas que a mesa tem adotado e a participação de todos os vereadores também. Vereador André Mariano, pela ordem. Senhor presidente, eu quero aqui agradecer, aproveitar aqui a fala do vereador João Coteca e agradecer o vereador Juraci Schaefer e o vereador José Márcio Garotinho, que nos auxiliou e também nos ajudou em relação a essas mensagens. Eles foram, né, escolhidos por nós aí por estarem representando a Câmara. Então, eu quero aqui agradecer o vereador Juraci e o vereador José Márcio Garotinho. Nesse final de semana, muitas foram as pessoas que enviaram mensagem, que agradeceram aí o nosso trabalho, o empenho de todos os vereadores. Eu quero aqui agradecer o excelente trabalho do vereador Juraci Schaefer e do vereador José Márcio, que esteve aí, né, pleiteando essa conversa por todos nós. Obrigado, vereador Juraci. Obrigado, vereador José Márcio Garotinho. Muito bem, vereador pastor André Mariano, parabéns aos dois, parabéns a toda essa casa, né? Conforme os vereadores tiveram assim, uma participação pela dinâmica da situação e fizeram um trabalho de excelência em nome da casa, né? Que também todos, de forma por unanimidade, aprovamos aqui a matéria de extrema importância. Então, participaram de forma efetiva, com certeza, mas o papel também dos vereadores da casa foi fundamental para que a gente pudesse alcançar o nosso propósito. Foi feito o trabalho, o levantamento de tudo aquilo que era necessário pelos dois vereadores e, consequentemente, foi feita ali a validação da matéria com a aprovação dos senhores. Então, estão todos de parabéns, cumprimentar toda a casa por mais esse feito. Pela ordem, vereador Juraci Schaefer. Abre o microfone, por favor, vereador. Agradecer as palavras do vereador André e dizer ao vereador André que eu também estou muito preocupado com essa questão dos templos religiosos. Eu vejo a sua dedicação com amor verdadeiro à palavra de Deus. Eu vejo o vereador André, conversei com o monsenhor Luiz Carlos, da igreja, nosso reitor do seminário. Tom Gil também tentou convencer o prefeito, convencer o prefeito do culto com menos pessoas, com toda a higienização, com toda a segurança. Mas é uma decisão que o prefeito está respeitando questões sanitárias. Nós, vereadores, fizemos a nossa parte aqui. Eu pude contribuir, talvez foi quando Vossa Excelência me procurou em primeira mão. Vereador Juraci, o senhor me apoia, sou o presidente da Comissão de Legislação e Justiça. No primeiro momento eu falei, vereador André, conta com esse amigo aqui, eu sou favorável. Só para terminar, só para dizer que muito bem, vereador. Parte do Partido dos Trabalhadores, do vereador Juraci Schaefer, nenhum constrangimento em apoiar a proposta do senhor da abertura dos templos religiosos. Acreditamos muito na essencialidade da fé, da força da fé, juntamente com a ciência. A fé com a ciência, nós vamos alcançar uma vacina e vamos conseguir curar os enfermos e evitar que muitos se adoeçam. E sim,
sairmos dessa pandemia fortalecidos espiritualmente e dando condições de retomarmos a economia e termos uma vida normal, Parabéns. Tranquila e plena. Parabéns, com a vereador. Comunidade toda unida. Agradecer ao senhor aí, né, e pedir sempre com relação à manutenção do horário, cumprimentá-lo, vereador Juraci, sempre muito oportuna a sua fala, e agradecer ao senhor também. Senhores, vereadora Ana, pela ordem? Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem. Da mesma forma, senhor presidente, eu queria me dirigir ao vereador André Mariano, que eu fui uma das que mais batalhei para que a igreja se mantivesse de portas abertas, que ela não deveria nem sequer ter sido fechada, porque nós professamos a nossa fé de várias formas, mas tem aquela pessoa que sente a necessidade de estar na igreja, que sente a necessidade daquele apoio espiritual junto ao seu líder religioso. Então, vereador André, tudo vai passar, nós temos fé em Deus que tudo vai passar. Agora, nada dependeu desta ou daquela pessoa. Tudo dependeu de uma decisão colegiada do comitê, mas saiba que eu te admiro mais ainda pela sua defesa a essa religiosidade. E é isso que nós precisamos. Eu oro por você, você ora por mim, e Deus age por nós. Muito Deus bem. abençoe e uma boa noite. Muito bem, cumprimentar a vereadora Ana, também sempre muito atuante. Vereador Kennedy Ribeiro, pela ordem. Presidente, muito obrigado aí pela ordem. E já quero pedir a Vossa Excelência e aos demais colegas aí o meu atraso. Tive um imprevisto, certo? E quero falar aí para o André Mariano que, André Mariano, nós já vencemos muitas batalhas e nós vamos vencer mais essa. Estamos juntos, vai dar tudo certo. Vamos continuar em oração, porque quem vai falar por nós e quem vai agir por nós é o nosso Deus, que Ele é eterno, Ele é vivo e Ele é eficiente e eficaz no momento certo. Tá bom, meu amigo? Um abraço. Muito bem, vereador Kennedy Ribeiro, cumprimentá-lo também. Então, senhores vereadores, nós estamos encerrando esta 7ª reunião ordinária do 6º período. Deus nos permitindo, estaremos aqui amanhã para a 8ª reunião do 6º período, e quero desejar aos senhores uma ótima noite, né? Para que a gente possa ter tranquilidade, serenidade nesse momento de dificuldade, que todos os seus familiares também e toda a população de Juiz de Fora possa ter também essa tranquilidade e a fé que nós vamos passar a superar esse momento terrível aí, porque conforme muito bem disse o vereador Kennedy agora, e todos dizem também, Deus está presente aqui e vai sempre proteger todos nós, tá? Estamos encerrando então esta reunião. Amanhã às 17h30 estaremos aqui para a 8ª reunião ordinária do 6º período. Um forte abraço a todos, cumprimentar mais uma vez os servidores da Câmara Municipal, também os telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara e ouvintes da Rádio Câmara, desejando a todos uma ótima noite e até amanhã. Forte abraço a todos. Encerrada esta reunião.